Graça e paz, igreja do avivamento. Eu recebo em nome de Jesus. Antes de você sentar, abre a palavra de Deus comigo. E se você está sentado, fique em pé. É sempre bom a gente lembrar que a palavra de Deus é Deus falando. E uma autoridade sempre merece reverência. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós estamos num mês falando sobre milagres. Quem aqui é um milagre? Então diga assim: eu sou um milagre. Por causa da presença de Deus na minha vida. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Ontem foi aniversário de casamento, acho que foi um dos primeiros casamentos que eu fiz na restauração. É hoje? Ah, pensei que era ontem. Então é 28 anos? 29? Eras. Jonilson e Marina. E essa semana é aniversário do Jonilson. Cinquentou, hein? Cinquentou! Terça-feira aniversário do Jonilson, quarta-feira aniversário do pastor Gessé. Cadê o pastor Gessé? Cinquentou também já? Não acredito. Rapaz, tu ainda tá nos 40, é? Olha! Ah, tempo bom. Tem um bocado de gente olhando, falando: é mesmo, eu me lembro. Ei, não esqueçam de orar por esses discípulos. E dia 12, oitentinha, né? É. E 18, eu estou chegando lá. É. Vai ser uma sexta-feira, tá, gente? Ó, que alegria, no Shabat. Mas eu quero que você volte o coração para a palavra agora. Já fiz aqui a consolidação, está todo mundo amado, todo mundo mencionado. Mas todos nós viemos aqui por causa do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E todas as canções e tudo que foi falado, foi feito aqui, é para que a gente lembre que tudo é para Ele. Tudo é por causa dEle. E tudo é com Ele. Vamos repetir isso comigo. Tudo é dEle. Tudo é dEle. Tudo é para Ele. E tudo é com Ele. Nós temos alguns graves erros. O pastor David Heiker, falou vários erros que nós, como filhos de Deus, cometemos. Foi maravilhoso. E a palavra dele
foi uma confirmação do que Deus tinha colocado em meu coração para o dia de hoje. Eu tenho orado por essa palavra desde março. Tenho jejuado por essa palavra desde março. Eu só não sabia que ia ser nesse contexto que o Senhor ia dizer para eu pregar. Nós cometemos alguns erros, algumas falhas na nossa fé, na maneira como nós percebemos a Deus, ou muitas vezes até como recebemos a Deus. E esse é um mês que nós estamos falando de um tema que algumas vezes nos puxa um pouco para um lado ou para o outro, nos faz quase que tirar assim um pouco o pé, os olhos do propósito. O milagre não é maior do que Deus. O milagre nunca é maior do que Deus. E o milagre não pode ser mais importante do que Deus. Ao longo da história da igreja, desde os dias de Jesus, nós temos visto qual é o resultado e a consequência das pessoas se aproximarem de Deus por causa do milagre. Na hora que elas alcançam o milagre, muitas delas vão embora com o milagre, mas vão embora sem Deus. Você pode caminhar comigo nos dias de Jesus? Quantas pessoas ele curou? Eu vou repetir isso até ele voltar. Centenas de pessoas que gritaram para Jesus ser crucificado. Entre eles, Jesus viu aquele que voltou a falar por causa do milagre que ele operou, sim ou não? Você já imaginou o homem que tinha a mão mirrada, bispa? Nos dias, ali na rua, na Via Dolorosa, Jesus fitar e ver que aquela mão que ele restituiu estava segurando uma pedra, gritando: crucifique esse desgraçado. Porque a gente fantasia a hora da Via Dolorosa. Eles estavam xingando Jesus, eles estavam amaldiçoando Jesus. Ele não foi passando e a multidão estava gritando só: crucifica-o. Eles estavam com ira, eles estavam com ódio, eles estavam com raiva. Lembra que alguns deles não tinham pedra na mão, mas eles se aproximaram e tentaram bater em Jesus, e alguns conseguiram tocar Jesus com violência quando ele estava passando ali. Agora imagina que essa pessoa que conseguiu se aproximar de Jesus foi ali com as próprias pernas, porque Jesus restituiu as pernas dele. E muitas vezes a gente tem semelhança com essa multidão, porque a gente pensa em jejum, pensa em oração, pensa em santificação, quando a gente quer um milagre. A gente pensa nesse tempo de busca intensa por Deus e a Deus, porque a gente quer algo que a gente precisa. E é nessa hora que o milagre se torna mais importante
do que Deus. O milagre, você não se espante com essa palavra, mas é exatamente o que acontece. O milagre toma o lugar de Deus. Eu quero que você olhe para o que nós estamos lendo aqui com Moisés. O que chamou a atenção de Moisés foi o milagre. Ei, e você sabe por que Moisés se interessou pela maravilha? Diz lá que ele se aproximou porque ele queria ver que maravilha era aquela que estava acontecendo. Lembra disso? Acabamos de ler isso. Por quê? Porque Moisés viveu no palácio de Faraó. E Moisés viu o que os encantadores de Faraó faziam. Lembre-se que quando Moisés, depois desse encontro, vai cumprir o propósito que Deus enviou ele, lembra que ele se encontra com esses encantadores, esses magos, esses sacerdotes de Faraó, e eles reproduzem alguns milagres que Deus usa Moisés e Arão. Lembram disso? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Então Moisés conhecia o sobrenatural. Moisés conhecia essa situação de maravilhas que eles faziam para impressionar o Faraó. E Moisés estava lá, apacentando o rebanho do seu sogro, quando ele viu uma maravilha. E ele foi na direção daquela maravilha, dentro do treinamento que ele recebeu, de investigar. Era isso que os príncipes eram ensinados a fazer. Não pense que Salomão se tornou um homem sábio só por causa do encontro dele com Deus. Ele foi preparado como filho de Davi para ser rei, e uma das funções do rei era investigar, conhecer, aprender, dominar o conhecimento, a ciência, a sabedoria da época de cada rei. Não foi diferente com Moisés. Moisés foi preparado para ser príncipe, foi preparado para representar o faraó se fosse necessário. Então ele foi ensinado a investigar, a ser curioso, a querer aprender. E quando ele viu a sarça pegando fogo e não se consumir, ele disse: eu preciso saber o que é isso. Ou talvez tenha vindo no coração dele o sentimento que geralmente vem no coração de quem quer ter contato com o sobrenatural. Eu preciso dominar essa técnica. Eu preciso ter acesso a esse poder. Eu preciso saber como é que é essa maravilha. Às vezes a igreja está se aproximando de Deus porque tem curiosidade com o sobrenatural, tem curiosidade com o milagre. Quer o milagre como se fosse uma medalha, quer o milagre como se fosse um presente, quer o milagre como se fosse resultado do que ela faz. De onde Moisés estava, eu não sei quantos passos eram até ele chegar na sarça. Mas enquanto ele caminhou na direção
da maravilha que estava diante dos olhos dele, enquanto ele caminhou para aquele fogo que estava queimando na sarça, e a sarça não se consumia, nada ali apontava para Deus, dentro de Moisés. Moisés não caminhou para lá, imaginando que era algo da parte de Deus. O texto diz que ele falou, vou me aproximar e ver que maravilha é essa. Igreja, que hoje o Espírito Santo venha sobre nós e tire de nós esse espírito de nos fazer aproximar do milagre, da maravilha, do prodígio e do sinal, desapercebido ou desassociando a presença de Deus. Moisés deu alguns passos na direção da sarça, porque ele queria chegar até aquela maravilha, como está escrito. No verso 3, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se consome? Agora, o verso 4 diz que Deus, quando viu que Moisés ia chegar lá perto, que Moisés ia investigar a maravilha, então ele fala de dentro do fogo, de dentro daquela chama que arde. Ele fala o nome de Moisés, 2 vezes. Moisés, Moisés. E então ele responde, eis-me aqui. E ele já sabia que era alguém maior do que ele, então ele disse, eis-me aqui, Senhor. Mas preste atenção, porque quando a maioria de nós, quando veio para Jesus, foi pego no meio de uma necessidade, sim ou não? Sim ou não? A maioria de nós, enquanto estava tudo bem, a gente botava os crentes para correr. Ai, seu chato. Ai, para lá, de novo na minha porta. Não, eu não aguento mais você me chamar para essa reunião. Eu não aguento mais você dizer que quer me visitar. Estava tudo bem. Ah, na hora que dá uma quebradinha, né? Aí a gente fica que nem a música. Onde foi parar aquele povo barulhento? Na hora que dá uma pegada, aí a gente... Cadê o irmão? Irmão, você me abandonou, não me abandone, irmão. Quantos amigos você conhece que fala isso para você? Mas ainda não foi aonde você convida. Ainda não entregou a vida para Jesus. A maioria de nós veio para Jesus dentro de uma necessidade. Veio dentro de uma busca de provisão. Às vezes é financeira, às vezes é emocional, às vezes é profissional, às vezes é acadêmica, às vezes é até espiritual, começa a dar tudo errado na vida da pessoa, e alguém chega para ele e fala assim, rapaz, tu tem que ir atrás da igreja dos crentes, só eles para dar jeito na tua vida. E a pessoa vem para Jesus. Pouquíssimos de nós veio para Jesus por causa do convite dele dizendo,
Ei, eu te amo, eu quero você perto de mim. E aí a pessoa veio e entregou a vida para Jesus, falou: mas eu sou um pecador, mas eu estou aqui para te perdoar, é por isso que eu disse que eu te amo e quero perto de você, eu posso te perdoar, você não vai para o inferno, você não vai para a segunda morte, eu quero te dar a vida eterna. Pouquíssimas pessoas vieram por causa desse convite. A maioria veio por causa da sarça que queima, mas não se consome. E aí, depois que a gente firma os passos com Deus, a gente ainda continua com esse mau costume. Essa palavra hoje é direcionada a nós como igreja, para permitir que o Espírito Santo, pela palavra, retire esse mau costume de nós. E a gente, como igreja, de fato e de verdade, não só nas horas dos cultos, não só nas horas das reuniões, não só nas horas coletivas, mas em todo o tempo, nós estejamos buscando novamente a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Por aquilo que Ele é e não por aquilo que nós estamos curiosos, nós estamos caminhando para tocar. Se aquilo está ali, se eu estou na igreja, Moisés falou, eu estou no monte, e essa maravilha está diante de mim, eu vou lá, é por minha causa. Os passos que Moisés deu na direção da sarça, tudo estava girando em torno dele e da maravilha. Tudo estava girando em torno da maravilha e ele, o que ia acontecer quando Deus fala. Então na tua vida sempre vai ter o momento em que Deus fala. E quando Deus fala, interrompe a tua caminhada, interrompe a tua curiosidade, interrompe o teu momento focado em você mesmo, e chama a tua atenção e tira os teus olhos para aquilo que realmente importa. Deus. Eu profetizo que Deus vai falar com você. Quando você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. Quando você colocar um louvor, Deus vai falar com você. Quando você orar, Deus vai falar com você. Você vai ouvir a voz de Deus, você vai perceber que Deus está falando com você. E isso vai interromper a direção para onde você está indo e vai te levar diretamente para a presença dEle. Porque Deus disse para Moisés: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Deus estava dizendo para Moisés o que está falando para nós como igreja nessa noite. De forma natural ou até semi-espiritual, se eu posso usar esse termo deslocado. Semi-espiritual. Você pode enxergar o milagre. Você pode desejar o milagre. Você pode querer o milagre. Mas para você ser acessado por Deus e para você acessar a Deus,
você tem que deixar alguma coisa para trás. Há algo tremendo na pregação do Evangelho, quando nós como igreja falamos, todos podem vir como estão, vinde como estais. E a maior parte do povo gosta disso, vinde como estais. Essa é a parte do convite, essa é a parte aonde Moisés chegou até o monte. Mas para chegar até a presença de Deus, você não chega como você está, você só chega se Ele te transformar. Você só chega se você permitir que Ele lhe transforme. Esse foi o teste na vida de Moisés. Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é um lugar santo. A maioria de nós consegue chegar até aqui na compreensão, irmãos. E tem gente já com cara de interrogação, tem mais? Lógico que tem, irmãos. A nossa compreensão vai até aqui. Eu tenho que tirar as sandálias, eu tenho que deixar o meu passado, eu tenho que tirar os meus títulos, eu tenho que deixar minha natureza velha, como nós falamos domingo passado. Temos que deixar a natureza velha, temos que deixar a herança adâmica para trás. A nossa compreensão chega aqui. Mas preste atenção. A chama que arde, como está escrito mais à frente no livro de Êxodo e vai se firmar no livro de Levítico, essa chama sobre o altar não se apagará de dia e de noite. O sacerdote vai alimentar essa chama. E nós lemos o texto hoje, Jesus Cristo nos fez para Deus o Pai o quê? Reino e sacerdotes. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Quem é o sacerdote responsável de alimentar essa chama que arde dia e noite sobre o altar? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Que bom que a maioria disse eu. Antigamente a gente falava nós. Mas a voz que eu ouvi foi: eu sou esse sacerdote. Eu ouvi as mulheres dizendo: eu sou esse sacerdócio, responsável por manter essa chama acesa. Mas o que mantém essa chama acesa é o milagre? O que mantém essa chama acesa é a sede, é a fome, é a busca? Não. O que mantém essa chama acesa é a santidade, é a renúncia? Também não. O texto diz no verso 6, que Deus se apresenta para Moisés e diz: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando Deus falou isso, aí Moisés escondeu o seu rosto e temeu olhar para Deus. Quando Moisés ouviu Deus falar: eu sou o Deus responsável por você estar aqui. Eu sou o Deus que não abandonou os teus pais. Eu sou o Deus que não te abandonou. Eu sou o Deus de todas as gerações. Eu sou
Deus. Quando Moisés entendeu quem estava falando com ele, todo o contexto daquele momento perdeu o sentido. Sandália, terra santa, sarça ardente, fogo, maravilha, tudo aquilo sumiu do coração de Moisés. Como eu sei isso? Porque o texto diz que Moisés escondeu o seu rosto. E aí vem a palavra-chave. Temeu. Moisés temeu ao Senhor. Jesus disse à igreja, através dos seus discípulos: se você crer e você for batizado, você será salvo. E esses sinais, ou seja, essas maravilhas, ou seja, esses milagres, Marcos 16, esses sinais acompanharão aqueles que creram. Mas quando Jesus foi perguntado sobre o mais importante de tudo, ele não falou sobre crer e ser batizado. Ele não falou sobre crer e ser acompanhado por sinais. Mateus capítulo 22, quando Jesus foi perguntado sobre o que é mais importante, o que é que ele respondeu? Mateus capítulo 22, perguntaram para ele, qual é o mandamento? Diga, o mandamento é o mais importante. Jesus veio por causa do mandamento. Jesus veio por causa de quem Deus é. Por quê? Porque Ele é Deus. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos nessa missão. E quando perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? E perguntaram da lei. E Jesus disse, o maior mandamento é, amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, acima de tudo. E aí ele falou, mas peraí, o segundo semelhante a esse, é, amarás ao teu próximo. E aqui eu saio de Mateus 22 e vou para João 13, para falar exatamente como Jesus estabeleceu sobre os discípulos, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então ele diz, o capítulo 22, junto com João 13, fica assim, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, todo o teu entendimento, acima de tudo, e amarás ao teu próximo, como eu vos amei. Eles perguntaram sobre a lei, mas Jesus mostra que vai tudo além da nossa compreensão. Toca a pessoa ao seu lado e diga, tudo que vem de Deus vai além da nossa compreensão. Se você tentar entender, querido, dá tudo errado. É por isso que está escrito em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele
é galardoador daqueles que o buscam. Tudo que vem de Deus vai além da compreensão. Se você tentar entender, você acaba pecando. Você só vai receber se você crer. E ninguém consegue crer sem receber. Se você não sabe receber, você não sabe dar. Esse é um grande quesito que nós vamos estudar em algum momento desse ano, que está relacionado ao ganhar, consolidar, discipular e enviar. A grande dificuldade da igreja em sair para ganhar é porque recebeu isso de forma equivocada. Está mantendo a salvação de forma equivocada. Então, quando você não sabe receber, você não sabe dar. Você não soube ser ganho, ou não se permitiu ser ganho como Deus quer te ganhar. E aí você não sabe ganhar o próximo como Deus quer que ele seja ganho, como ele seja alcançado. Então Jesus vai além da compreensão e diz: ei, não é somente a lei. Desse mandamento depende tudo. A lei e os profetas. Para quem estava aqui sexta e sábado, é aí onde se encaixa graça e verdade. Lei e profeta. Graça e verdade. Jesus disse, é para além da compreensão. Milagre não é um negócio desse mundo. Milagre é um negócio da eternidade que entra no mundo segundo a soberania de Deus. Milagre não é algo da igreja. Milagre não é algo da terra. Milagre é algo da eternidade que entra na sua vida por causa da soberania de Deus. Se você vai jejuar por um milagre, jejue por esse que eu estou lhe apresentando. Para todas as vezes que você vier para a igreja, você venha escondendo o rosto, temendo ver ao Senhor, porque Ele é fogo consumidor. Se você for fazer um período extenso de santificação, faça o período de santificação por esse milagre que eu estou lhe mostrando. Dentro do seu coração, volte a arder o temor do Senhor. Quando você erguer as mãos para falar, Abba, Pai, ecoe nos seus ouvidos o trovão dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando você pensar em buscar a Deus, venha um temor tão grande no seu coração, de que antes que você fale uma frase de adoração, venha um profundo arrependimento. Meu Deus, não me consuma no meu pecado. Mas pelo teu amor e pela tua graça, pelo nome de Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado e recebe a minha oração, recebe o meu louvor, recebe a palavra que eu vou dirigir a ti. Igreja, você está compreendendo isso? Porque até quando a gente vai pedir um milagre, a gente chega com uma liberdade que às vezes fere essa reverência. Eu não estou falando de formalidade, não estou falando de liturgia.
Eu estou falando da atitude interior, de comportamento diante de Deus. Chegar diante dele. Todos nós, quando eu li esse texto, eu vi a igreja vindo para o culto. Qual vai ser a maravilha de hoje? Qual é a canção que o Espírito Santo vai usar? Qual é a palavra que o pregador vai dar? Eu vi a igreja chegando no lugar santo por causa da sarça. Jesus já abriu o caminho. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a igreja tinha que chegar já sem sandália, e já tinha que chegar rastejando, já tinha que chegar dizendo: Senhor, não importa qual é a canção, não importa qual é a mensagem, nem tampouco quem é o pregador, Tu és o Senhor. Eu vou lá por Tua causa. E o Senhor vai tocar alguém, o Senhor vai salvar alguém, o Senhor vai... Eu não estou lá para ver o que vai acontecer, eu vou lá porque o Senhor está lá e eu preciso estar lá. É isso que faz a chama não apagar. Quantos de nós aqui pode perder a vergonha junto comigo e dizer assim: quando Deus te deu essa palavra aí, apóstolo, só estava que nem eu, só faísca, umas fagulhazinhas. Quem pode reconhecer que Deus hoje está falando com você? Que você precisa acender a chama. Você precisa soprar a brasa. Você precisa soprar a brasa. Você precisa ver o fogo acender de novo dentro de você. Quantos podem levantar a mão e dizer: é comigo, apóstolo, é comigo? Essa palavra está me tocando porque eu estou só na fagulha. Eu estou parecendo aquela fagulha de isqueiro que não quer pegar. Você fica batendo o dedo ali, só sai aquela fagulhazinha, mas não tem mais gás. Quem aqui pode levantar a mão e falar: eu sou essa pessoa? Eu sou essa pessoa. De vez em quando um cântico me faz chorar. De vez em quando uma oração me comove. De vez em quando eu sinto uma vontade irresistível de ir para a igreja. Isso são fagulhas. A gente tem um Deus que vai além disso, irmãos, e que quer que nós sejamos filhos além disso. Ele quer que a gente seja esse altar onde a chama não apaga. Quem está disposto a ser um altar onde a chama não vai apagar? Então eu preciso que você fique de pé. Eu preciso que você coloque as mãos sobre o seu coração. E diante do que o Espírito Santo falou com você, eu entreguei uma palavra. Mas o que o Espírito Santo falou com você, às vezes é diferente da palavra que eu entreguei, porque foi além da compreensão da palavra. Então, dentro do que o Espírito Santo falou com você, diz para Ele que você precisa ouvir a voz dEle. Diz para Ele que você quer sentir de novo o temor pela presença dEle. Diz para Ele que você quer o temor. Fala: acende a chama do temor, Senhor. Eu não quero a chama da sarça. Eu não quero a chama do culto. Eu não quero a chama do avivamento. Eu quero a chama da Tua presença.
Eu quero a chama da tua presença. Cultos acabam, avivamentos passam, milagres são esquecidos, mas a tua presença é eterna. Eu preciso da tua presença. Quem pode fazer essa oração? Faz a tua oração, faz com as tuas palavras. Eu te dei uma direção. O nome disso é adoração. Quando você se quebranta, quando você reconhece o lugar de Deus, faz isso em nome de Jesus. Fica livre para fazer a tua oração e eu vou orar com você. Orabash, Enikairo, Ros, Enderas, Erabalano Machore, Caramarabaladaras, Terabalash, Orabaradas. Ó Deus, nós nos arrependemos, em o nome do Senhor Jesus, pela maneira como nós chegamos ao lugar santo aonde Tu estás, as expectativas dentro de nós, as esperanças dentro de nós. Quando a gente se aproxima de Ti só, até onde o nosso olho enxerga, e o Senhor está querendo nos entregar, na medida da onde o Senhor está, e na medida de quem Tu és. Nos perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa o nosso foco distorcido, a nossa visão embaçada. E te pedimos, no nome do Senhor Jesus, essa noite, além de nos perdoar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, vem e fala conosco, chama o nosso nome, diz quem Tu és, para que o nosso coração se encha de temor, por causa da Tua presença, não por causa do lugar aonde a maravilha se manifesta, mas por causa de quem Tu és, por causa de quem Tu és, não por causa de onde Tu estás. Acende o temor como uma chama dentro de nós. Levanta em nós esse altar, aonde essa chama pode ficar sem se apagar. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, remove as sandálias. Nós não queremos simplesmente tirá-las, nós queremos entregá-las a Ti, Senhor. Remove aquilo que impede de nós estarmos em Ti, do Senhor estar em nós. Que hoje comece um tempo novo do Teu temor nas nossas vidas. Comece um tempo novo da Tua presença dentro de nós. Comece um tempo novo da Tua glória em nós. Comece um tempo novo da nossa vida em Ti e da Tua vida em nós. Comece um tempo que ultrapasse o entendimento. Comece um tempo que ultrapasse a vontade, a esperança. Um tempo em que a gente possa desfrutar do que o Senhor é, do que o Senhor é, do que o Senhor é.
e não somente daquilo que a gente quer. Oh Pai, tem gente que está ressuscitando hoje aqui, Senhor. Tem gente que está sendo salva hoje aqui, Senhor. Tem gente que está sendo liberta hoje aqui. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a Tua glória. O mais importante é a Tua presença. O mais importante é quem Tu és. Não é o Teu mover, não é o Teu movimento, é quem Tu és. E nós reconhecemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus Pai que nos amou e nos salvou, nos perdoando, nos redimindo, nos enchendo com Seu Espírito. E hoje te dizemos: Jesus Cristo, Tu és o Senhor das nossas vidas, e não há nada mais importante do que isso. Tu és o Senhor das nossas vidas, Yeshua, e não tem nada mais importante do que isso. Não tem nada maior do que isso. O Senhor nos salvou, nós somos Teus, Tu és nosso, e nós queremos desfrutar disso. Queremos desfrutar disso, entrar em Tua presença e Te adorar pelo que Tu és, Te adorar pelo que Tu és, Te adorar por toda a eternidade, por aquilo que Tu és, em nome de Jesus, amém. Erga suas mãos e cante ao Senhor. Poderoso é o Senhor, nosso Deus. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor.